Olá, graça e paz a você que acompanha o canal Acessando a Graça pela Fé. Eu gostaria de falar um pouco mais com você acerca de cansaço. Então, segue vendo esse vídeo, que depois da vinheta tem uma palavra de Deus para compartilhar com você. Glória a Deus. Temos, com a ajuda do Espírito, tentado identificar coisas que no seio da igreja têm sido agentes de cansaço e tem, assim, impossibilidade de que nós, crentes, nos apossemos daquilo que Cristo já conquistou para nós. Nós falamos sobre não nos ver como Cristo nos vê, sobre não trocar o fardo. Depois falamos sobre a função das nossas armas que não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, falando especificamente não das armas em si, mas de uma posição espiritual que nós temos em Deus que não pode ser negociada. Cada vez que nós descemos para o natural, nós somos derrotados, mas se nós nos mantivermos no ringue da fé, o diabo não tem como nos vencer. Amém? Porque nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Outra coisa que o diabo tem usado e tem tido êxito muitas vezes contra nós, a igreja, é a função da distração, que produz ansiedade, e isso faz com que nós nos ocupemos com as coisas erradas. Isso me remete a Lucas 10, 38, quando Jesus visitou a casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, e o texto diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha no serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Esse texto me emite uma mensagem muito clara de um investimento maligno, dos mais eficientes possíveis, que é o fato de eu e você estarmos atarefados, o fato de eu e você estarmos envolvidos com afazeres que não são ilícitos. Por exemplo, no caso de Marta, servir a Jesus, aparentemente nem tem do que se questionar isso. É uma coisa que não é errado, e nós sabemos que não é errado. Nós temos um chamado a servir, nós fomos constituídos com essa condição, nós recebemos um ministério da reconciliação, isso é serviço, entre tantos outros ministérios específicos que pessoas recebem, mas nós estamos falando sobre um quadro que tem assolado a igreja: o cansaço, a impossibilidade de avançar, pessoas que deviam estar em condição ou em níveis e ainda não estão de acordo com o tempo decorrido, em função de estarem emaranhadas com coisas. E eu fico impressionado quando Jesus, diante da leitura e da reclamação de Marta acerca da sua irmã que estava assentada aos pés de Jesus para receber dele, a forma como Jesus respondeu a isso, a forma como Jesus não aprovou o questionamento de Marta e deixou muito claro que ele não censurou ela trabalhando, ele não censurou a função de estar servindo, mas ele deixou explícito a função de que entre estar ocupado fazendo coisas e entre estar aos pés dele, entre estar considerando uma condição de receber dele, é prioritária, é primordial que estejamos primeiro diante de Deus. O cansaço que muitas vezes nós temos vivido e que tem impedido a nossa caminhada é porque nós estamos atarefados com muitas coisas, e muitas vezes nós estamos tão focados naquilo que Deus nos chamou para fazer, que esquecemos do Deus que nos chamou. E uma coisa depende da outra. Eu costumo dizer que o natural é sustentado pelo espiritual e não o contrário. Alguém já disse alguma vez, na verdade, se eu não me engano, um livro escrito, e agora não vou poder dar o crédito porque não lembro o escritor, mas salvo engano o título do livro é Ocupado Demais para Deixar de Orar. Porque muitas vezes nós usamos a desculpa de estamos ocupados demais para orar, não temos tempo para o nosso devocional, não temos tempo para estar diante do Senhor, e as coisas elas não desaparecem de nós só porque nós estamos sem tempo. O trabalho sempre vai estar ali, as oposições vão existir, coisas vão se levantar, o diabo e o sistema faz oposição a mim e a sua vida pelo simples fato de pertencermos a Deus. Agora, o que vai dar condição da gente administrar essas coisas e administrar vencendo-as é se nós estamos nos preparando para isso. O sábio Salomão, ele diz em Eclesiastes que se eu passar muito tempo afiando o machado, eu vou gastar menos
força e menos golpes na hora de cortar a árvore. Então isso fala de preparo, isso fala de estar se equipando primeiro para depois lidar com as coisas. O tempo que você gastaria para cortar uma árvore com uma ferramenta não afiada pode ser muito mais, pode ser bem resumido, bem menor o tempo se eu me aplicar primeiramente em afiar a ferramenta para depois fazer o serviço. Então, estar ocupado, atarefado excessivamente com aquilo que Deus não nos chamou é uma das ferramentas mais eficazes que o diabo tem usado para promover cansaço. Pessoas estão hiperatarefadas, elas estão hiperativas em coisas e elas estão cada vez mais enfraquecidas na sua relação com Deus. Alguém também já disse, e eu vou ficar devendo crédito, que o nosso ministério público ele não pode ser maior do que a nossa vida pessoal, do que a nossa comunhão com Deus. Se aquilo que nós fazemos é maior do que aquilo que nós somos, fatalmente uma coisa vai sucumbir à outra, uma coisa vai suplantar a outra, e essa não é a vontade de Deus. Então, a palavra de Jesus para Marta é reveladora para nós quando ele diz: Marta, Marta, estás inquieta e preocupada com muitas coisas. É possível que a gente, em Deus, façamos aquilo que a gente deve fazer, daquilo que nos foi designado para fazer, sem estar debaixo de cansaço, sem estar debaixo de ansiedade, se nós ordenarmos os valores, se nós primeiro buscarmos a Deus. É interessantíssimo Jesus dizer: uma coisa só é necessária. Eu sei que o que ele está dizendo não é que a gente vai viver dentro de uma igreja, ou que a gente só vai orar e não fazer nada mais. Ele está exatamente aqui imprimindo naquelas mulheres um princípio de prioridade, que uma coisa gerencia a outra. Quando ele diz uma coisa só é necessária, ele está dizendo: se fizer essa coisa que é necessária. Outras versões diz pouco é necessário. A minha NVI diz uma coisa só é necessária. Isso quer dizer que se nós fizermos essa uma só que é necessária, as outras com certeza a gente vai ter condição de fazer, e fazer sem peso, e fazer sem cansaço, e fazer sem aquilo representar um comprometimento para a nossa vida. Porque se o serviço de Deus representa um comprometimento para a nossa vida, se o serviço de Deus representa a ausência da nossa paz, o rompimento das nossas relações, o comprometimento da família e outras coisas, quer dizer, nós estamos sendo realmente distraídos, ludibriados, e sob um pretexto que é difícil de identificar, porque o trabalho é bênção, e se for para o Senhor é mais bênção ainda. Então, fica atento sobre essas coisas. Deus quer nos guiar por aquilo que é verdadeiro. Então, a distração é uma das setas mais eficientes que tem assolado o povo de Deus hoje. Então, não sejamos maiores no que fazemos do que daquilo que somos em Deus. Que possamos pegar essa palavra para entender que a gente precisa se reprogramar, que a gente precisa reeditar o nosso dia, os nossos afazeres, que a gente precisa reconfigurar a forma como a gente administra as 24 horas que Deus nos deu, entendendo que se nós lançarmos um bom alicerce, a edificação está garantida. Que quem vê de fora o teto e as paredes só valoriza isso, mas uma linda casa está sustentada por um forte alicerce. Então, não nos permitamos cansar em função da falta de preparo, em função da distração. Não nos permitamos, isso não é vontade de Deus. Amém? Creio que essas palavras, elas servirão de ajuda para você. Claro, estou plenamente convicto de que isso não é tudo que se pode falar sobre esse assunto, mas são partes que Deus tem comunicado ao meu coração, e que eu quero tornar acessível a você. Amém? Sejam abençoados praticando essas palavras, e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser, em nome de Jesus.